né? Não sou eu, é a palavra de Deus. É gostoso nós escutarmos mensagens que tragam conforto, refrigério, realizações para nós. Também temos que falar daquilo que o Senhor nos ensinou, literalmente na sua palavra. Lucas 16, versículo 19 até o 31. Os irmãos conhecem aqui a passagem do rico e do Lázaro. Ora, havia um homem rico que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo homem mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava se alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe a água à ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que quando recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E ele disse: e além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daí para aqui e para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, ó Pai, que mandes em casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhes disse: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Vamos orar, vamos fazer uma oração. Senhor, no nome de Jesus, aqui está a tua igreja, tua noiva. Estou sangue de Jesus, Pai, possamos produzir frutos agradáveis ao teu reino. Nos ajuda essa noite, toma a direção da minha vida, que a tua glória apareça, que eu diminua, que a misericórdia em mim, o mais fraco, o mais negligente e pecador. No nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Pode tomar assentos, irmãos? Irmãos, eu vou falar um assunto, como eu disse de início, um assunto que não é muito degustável, um assunto chato, as pessoas não gostam. Os crentes modernos dessa época que nós vivemos, eles não gostam desse assunto. Eu vou falar sobre o assunto aqui vai ser vamos dizer, a doutrina da perdição eterna. Vocês conhecem a doutrina da salvação eterna, que é Jesus Cristo, João 3,16. E a doutrina da perdição eterna, vocês conhecem? Vocês conhecem também. Nós vemos que esse texto aqui, ele aborda a passagem de uma pessoa que teme ao Senhor e que obedece ao Senhor, que anda segundo os preceitos do Senhor, o que acontece com ela e com aquela pessoa. Esse cara aqui, esse rico, no caso aqui, que é citado, esse homem rico, a Bíblia não diz que ele era um cara ímpio, diz que ele era um homem rico. Você vê que ele conhecia Abraão, então ele era um cara religioso. Ele conhecia Abraão, e ele falou com Abraão o que devia ser feito para ele receber a salvação também, só que já era tarde. Então, irmãos, a doutrina da perdição eterna, ela anda junto com a doutrina da salvação eterna. E existem 2 lugares para onde os crentes salvos e os crentes não salvos irão. Porque para esse lugar que nós vamos enfatizar mais hoje, no caso aqui é o inferno, o lago de fogo, a Guiena, o Sheol, o Hades, são nomes, o Tártaro, são nomes que são dados para o inferno, para o lugar da perdição eterna de todo ser humano, que não estiver o nome dele escrito no livro da vida. Ele vai para aquele lugar. E esse homem aqui era um homem religioso, ele conhecia a lei,
que conhecia, ele pediu para Lázaro ir lá, mandar alguém para avisar a família dele. Então, eu vou falar uma coisa muito pesada. Dentre nós aqui, tem muita gente que vai para o inferno. Infelizmente, a realidade é essa. E eu posso também estar no meio desses. Eu posso. Se eu negligenciar o meu chamado, aquilo que o Senhor colocou na minha vida, eu também posso me tornar como esse homem. É duro, né? É uma palavra dura, né, irmãos? Saber que muitos de nós aqui vão para o inferno. E isso é uma realidade gritante no nosso meio. Porque o que nós temos no nosso meio são muitas pessoas descompromissadas com o reino de Deus. Temos o plenário aqui cheio, mas são poucos que se rendem realmente, genuinamente aos pés do Senhor como Ele manda. Então não é momento de ficar passando sabãozinho, pompom no rostinho de vocês. Agora o momento é de despertar, de acordar. Porque isso aqui também é o que? O Senhor, Ele castiga aqueles que Ele ama. Às vezes o Senhor está despertando nós, a todos nós, porque essa palavra falou comigo primeiro, tem que falar comigo primeiro para os irmãos. Então, vamos lá, falar do inferno, né? É um assunto meio chato. O inferno. O inferno é real. Não adianta você pensar. A vida dos intelectuais modernos, eles desconsideram o inferno, acham que é uma projeção mental, é um lugar que não existe, é uma projeção mental de uns fanáticos crentes que pensam que isso acredita, mas eles estão totalmente enganados. Quem mais falou do inferno na Bíblia foi Jesus. Quem mais falou do inferno, da condenação e perdição eterna foi Jesus Cristo. E isso, irmãos, é evidente. Nós temos que estar alertas. A gente não estamos aqui para brincar. Eu não vim aqui brincar. Eu amo vocês, é muito bom estar com os irmãos aqui, mas aqui eu vim buscar a minha salvação e vim aqui glorificar o meu Deus, porque só Ele é digno de honra, glória e adoração. E eu creio que vocês também vieram com esse propósito. Se tiver um outro propósito além desse, nós temos que fazer uma consideração do que nós estamos fazendo aqui. Se você veio aqui para buscar solução dos seus problemas familiares, sentimentais, financeiros, você está no lugar errado. Aqui é um lugar de adoração. Nós vamos aqui prestar um culto ao Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Ele chamou cada um de vocês para isso, para ser testemunha ocular viva do reino dele. Então, irmãos, o inferno, Jesus, ele expressamente diz a respeito do inferno. Dentro da cultura hebraica nós vemos o inferno traduzido pela palavra Sheol. Alguns falam Seol, né? Mas é Sheol. O hebraico fala dessa maneira. Que significa o quê? Sepultura, lugar e habitação dos mortos. Isso tratando do Antigo Testamento. Nós vemos a palavra inferno em 10 passagens do Antigo Testamento. Eu tenho elas anotadas aqui. Depois eu vou deixar esse esboço aqui no WhatsApp. Quem quiser ver, guardar, examinar, porque não dá para nós falarmos sobre o tempo é curto. Então, a palavra Sheol, dentro do hebraico, significa inferno, sepultura. Dentro, aí isso tratando do Antigo Testamento, foi escrito em hebraico. Do Novo Testamento, ela é escrita 20 vezes. As 20 vezes, aí o Novo Testamento já é no grego, né? Qual é a palavra inferno para o grego? Hades, né? E também temos lá no texto de 2 Pedro, capítulo 2, acho que verso 14, que fala a respeito do Tártaro. Tártaro também é um nome que se emprega ao inferno. O inferno é um lugar terrível. Aqui, por exemplo, já foi para lá quem? Os mortos. Todos que morrem vão para o Sheol, ou para o Tártaro, ou também para a Guiena. A Guiena ou Geena. Esse nome é tirado dentro de um local lá de Israel, onde os reis faziam sacrifício dos seus filhos. No caso, Acaz e Manassés sacrificou os filhos dele nesse local, a Guiena, chamado Vale de Inom, Vale dos Filhos de Inom, que depois se tornou um lixão de Israel, onde se queimava tudo que não prestava, e aquele fogo não apagava.
Por isso que o fogo eterno, o lago de fogo lá de Apocalipse, ele é comparado à Guiena. A Guiena, ao Vale de Inom. Porque o fogo lá, depois que eles, o lixo de Israel, as coisas podres jogavam ali e queimavam. E aquele fogo não apagava. Nunca apagava. A chama consumia constantemente aquele local. Por isso que o lago de fogo é comparado com a Guiena. Então, quando a gente pregamos esse termo dentro da Bíblia, a Guiena ela simboliza o lago de fogo eterno, lá de Apocalipse 20, onde Satanás vai ser jogado. Primeiro, quem vai inaugurar o lago de fogo vai ser o anticristo e o falso profeta. Eles vão ser jogados lá primeiro, e depois Satanás, e depois no juízo final todos aqueles que não acharem escrito o nome no livro da vida. Então muitos de nós podem estar, não está escrito no livro da vida, aí nós vamos ser jogados lá também. Jesus disse que esse lugar é um lugar de ranger de dentes. Você sabe o que é ranger dentes? Não é bruxismo, não, quando está dormindo, né? Porque quando as pessoas estão dormindo e começam a ranger dentes, né? Vocês já viram? Tem na família a gente que faz isso, né? Chama bruxismo. Isso, criança tem muito isso, se chama bruxismo. Isso, aquilo incomoda a gente, não incomoda? Né? Agora você imagine sair de pavor. Você ranger os dentes de pavor. Porque Jesus disse que lá o bicho não morre e o fogo não se apaga. Isso aqui não é brincadeira, isso aqui é literal. Isso aqui é literal. O fogo nunca se apaga. Então se nós negligenciarmos o nosso chamado, nós podemos ir parar nesse lugar. E aqui é o que é? É a segunda morte que a Apocalipse diz. É a morte eterna. Não tem volta. Não tem retorno. Isso para todos aqui. As crianças até o nível de consciência, elas não andam livres disso aí, porque Deus poupa as crianças disso aí. Mas adolescentes, vocês passaram 12 anos de idade, você já tem enquadrado nisso aqui. Não tem mais papai e mamãe. É você e Deus. Você tem que produzir frutos. Você tem que andar na presença do Senhor. Ter uma vida de santificação. Porque se a gente não buscar a paz e a santificação, ninguém vai ver o Senhor. Hebreus 12. Então, irmãos, ainda dentro aqui dessa menção aqui da Guiena, que é onde Manassés e Acás sacrificam seus filhos. Os irmãos vão achar isso aí em Crônicas, em Reis. E nós vemos que esse lugar era lugar de tormento. Quando eles sacrificavam as crianças, eles tocavam tambores para não escutar os barulhos das crianças chorando. Para Moloque era em Milcom, era um deus que tinha de bronze, que ele parava as crianças aqui no colo e colocavam-se fogo nele, dentro dele, ele encandecia, a criança morria torrada, queimada. Aí eles tocavam tambores fortes para não escutar o choro das crianças. Manassés e Acás fez isso. Então esse é o lugar que simboliza o lago de fogo eterno. O inferno, irmãos, Jesus, aqui no caso nessa passagem de Lucas, nós vemos que o rico sempre teve uma vida abastada, né? Uma vida abastada. E Lázaro desejava comer das migalhas que caíam. Ele desejava, você vê que o rico via Lázaro jaz na porta dele e não socorria ele. Podia ir lá levar uma marmita para ele, lá, um prato lá, né? Mas não levava. Lázaro jazia ali. Esse Lázaro tudo indica que ele era um cara que tinha chagas, o que é? Tinha doenças que purgavam, saía excremento. Os cães viam lamber as feridas dele. Os irmãos sabem que até dentro da medicina natural mesmo, doméstica, se você tiver algum ferimento, o cão lamber e sara. É curativo. Isso aí não é coisa de desenho animado, não. Isso é real. Tem poder curativo. A saliva do cão. Você vê que os cães vinham lamber a ferida de lá, tanta ferida que ele tinha. E tudo indica, irmão. Você vê que a Bíblia depois vai dizer que o rico morreu, né? E ele foi para a sepultura. A sepultura, lembra que eu falei que sepultura, inferno, tem um simbolismo de sepultura. E Lázaro, quando a Bíblia diz que Lázaro foi para o seio de Abraão. Olha a diferença. Então,
esse rico aqui, o que acontece, irmãos? Ele foi para o inferno. O inferno literal, o inferno é literal. Se você não acredita no inferno, você está em grande apuros. E se você não está obedecendo a palavra de Deus, você acreditando ou não acreditando no inferno, não vai diminuir um grau de lá, da temperatura do inferno. Você acreditando ou não acreditando, não vai diminuir. Ele é real. E nós temos que nos preocupar com isso, literalmente. Sair daqui tremendo e temendo, porque o inferno é real. Esse homem morreu, rico, ó, tinha muitas posses, colocava a confiança dele aonde? No dinheiro, né? O que nós vemos hoje? As pessoas colocando a confiança aonde? No seu poder aquisitivo, no que ela tem, né? Menosprezando aqueles que não têm, oprimindo. Nós vemos nossos pais que oprimem a classe salariada. Nossos pais é uma desigualdade tremenda, terrível. Nós fazemos milagre com o que nós ganhamos, né? E esse rico aqui foi para a sepultura, para o inferno. E Lázaro foi para o seio de Abraão. Por que se chama seio? Seio de Abraão. Vocês lembram que Jesus, lá na ceia da Páscoa, no dia da Páscoa, eles deitavam numa mesa. A mesa era rente ao chão, dessa altura aqui, ó, chamava ticlínio. Essa mesa chama ticlínio. E eles deitavam e apoiavam um no outro, um ombro em cima do outro. E eles deitavam em roda. Por isso que diz que João, o discípulo, apoiava a sua cabeça no peito, né? Então é por isso que tem essa expressão, peito do seio de Abraão. Porque eles tinham esse costume de reclinar um no outro quando eles iam fazer uma refeição. Isso aí é dentro da cultura hebraica, natural. Por isso que é tirado esse seio de Abraão. Porque é aqui, ó, ele estava do lado de Abraão, protegido por Abraão. Aonde? Nos céus. E o rico no inferno. E vocês veem aqui que existe uma troca de diálogo. E outra coisa, fala para os irmãos, os cães que lambiam a ferida de Lázaro, tudo indica que eles foram um agente funerário de Lázaro. Porque Lázaro era mendigo, e o mendigo nessa época aqui, irmãos, não tinha condições para nada. Mendigo, viúva e órfão, era jogado na rua para os cães comer. Os cães nessa época, ele tinha esse fator, ele era como um abutre. Tinha cães domésticos, tínhamos, mas a maioria dos cães era usado para limpar aquilo que sobrava de excremento, de coisas podres na sociedade judaica de então. Então, tudo indica aqui que os cães foram um agente funerário de Lázaro. Podem ter papado ele. Só que a gente vê que isso aqui é carne, isso aqui perece, isso aqui desaparece. Né? Quando nós deitamos a sepultura, passa algumas horas, morre alguém, né? Um ente querido nosso, a gente vê que se passa algumas horas já começa a cheirar mal. Essa carne para nossa nada vale. Por isso que é necessário que isso que é corruptível seja revestido de incorruptibilidade. Como que Jesus disse. O apóstolo Paulo diz lá no capítulo 15, né? A partir do verso 48 de 1 Coríntios. É necessário que isso que é corruptível seja revestido de incorruptibilidade para entrar nos céus. Então, aonde o verme não morre e o fogo não se apaga. Então, dentro da narrativa aqui, voltando para o texto, irmãos, nós vemos que existe um diálogo, né? Aqui a partir, olha aqui, versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos. Olha aí que tremendo. Ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos. O rico ergueu os olhos. Olha, irmãos, consciência. Ele estava consciente lá no inferno. Ergueu os olhos, estando em tormentos. Então, quando a pessoa morre, o indivíduo morreu aqui, baixou a sepultura, irmãos. Por isso que a Bíblia diz: ao homem está determinado morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Em Hebreus diz isso aí, Hebreus 9. Então morreu sem esse juízo. Aqui seguiu o juízo. O juízo desse homem foi tormento. A Bíblia diz que ele estava em tormentos. Que tormento é esse? Quem estava atormentando ele? No inferno, irmãos,
é uma pré-câmara do lago de fogo. O lago de fogo, ele não foi inaugurado ainda, mas o inferno já foi inaugurado. O inferno já foi inaugurado. Existem bilhões de pessoas no inferno. Bilhões. Bilhões de pessoas estão no inferno, aguardando o grande dia do Senhor. E existem milhões, talvez bilhões também, nos céus, gozando já no seio de Abraão de uma paz. Aí os irmãos falam, mas como, irmão Milton, uma pessoa morre e ela está em tormentos? Irmãos, tudo que você fizer, o Gálatas 6,7 diz assim: tudo que o homem plantar, de certo ele colherá, tanto nessa vida como na vindoura. E quando nós morremos, o que acontece? Você sai de uma realidade física, uma realidade, vamos dizer, temporal. Você está numa realidade temporal, nós estamos numa realidade temporal. Todos nós estamos presos ao tempo aqui. Segundo, minuto, hora, dia, mês, ano, século. Todos nós estamos presos. Quando você morre, você passa para uma realidade. Você passa para uma realidade eterna, infinita. Você não está mais preso. Luís sempre fala, o Kairos, o tempo de Deus. Você já não está preso a esse cronos, ao cronológico que nós vivemos. Então, o cara quando morre, o ímpio ou o salvo, ele entra na dimensão da eternidade. Quanto que vale a eternidade? Se você tirar 100 anos da eternidade, quanto que vai ficar? Vai ficar a eternidade. Se você tirar 1000 anos do cronos, vai diminuir do tempo real. Se nós tirarmos 1000 anos do nosso calendário, por exemplo, nós estamos em 2023, se nós tirarmos 1000 anos, nós vamos voltar para 1023, não é isso? Mas na eternidade não. Se você pode tirar 10 milhões de anos da eternidade, ela continua sendo eternidade. Isso é que o Senhor prometeu para nós. Ele prometeu tanto a eternidade com Ele e sem Ele. E Ele disse assim, o Senhor diz assim: não se preocupar com aquele que pode matar o seu corpo, ferir sua carne, te destruir tudo que você tem. Ele faz, depois ele não pode fazer mais nada. Mas antes, temei aquele que tem poder, além de aquele que tem poder não só de matar a carne, mas também de jogar a sua alma no inferno. Se outra pessoa falou inferno. Né? Então, irmãos, nós temos que nos preocupar com aquele que tem poder, além de matar a carne e o corpo, tem poder de jogar essa alma no inferno. Quem é esse? Quem é esse? Só Deus. Só Deus. Tem muita gente que pensa que é o diabo, né? O diabo, Satanás. Quem é o rei do inferno? Quem é o rei do inferno, igreja? É Deus. Deus é o rei do inferno. Quem foi que fez o inferno? Foi Deus. Tem muita gente que pensa que o inferno é uma coisa, uma habitação de Satanás e seus anjos. Não, irmãos. Não. Tem muitos anjos que foram caídos, desobedeceram. Lá a gente vê em 2 de Pedro, diz que eles estão presos em cadeias aguardando. Esse é o Tártaro, que é tirado da mitologia grega que nós aprendemos. Mas quem assistiu Fúria de Titãs aqui? Levanta aí a mão. Quem assistiu? Eu assisti várias vezes. Lá tem o Hades lá, né? Tem os titãs. Eles mostram tudo isso. Aí você começa a assistir aqui e você fala, a Bíblia entrelaça o grego, né? A gente aprende essas coisas, mesmo que essas coisas são pagãs, mas a visão desse povo, para quem foi pregado, é a mesma, o conhecimento é o mesmo. Então é necessário que nós saibamos que o inferno não é de Satanás. O inferno é propriedade de Deus. Agora é o seguinte: o inferno foi feito para Satanás e seus anjos. Abram suas Bíblias aí, Mateus 25, vamos lá. 25, 41. Irmãos, tremam, não brinquem com isso. O irmão está falando aqui,
Eu ia até trazer uns áudios com um pouco de medo de vocês, mas ia demorar muito tempo. Ia fazer uma dramatização que vocês iam sair correndo aqui todo mundo com medo. Vamos fazer isso não, porque tem criança aí, né? A Zanja já fica com medo, porque ela protege essas crianças como se fossem os olhos dela. Né? Vamos lá. Mateus 25. Olha lá, 25, 41. Alguém lê para mim, por favor? 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para um fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Olha aí, o inferno foi preparado para quem? O diabo e os seus anjos. O inferno foi feito para nós. Só que se eu desobedecer, igual Satanás desobedeceu, eu também vou para o inferno. Isso é uma responsabilidade, irmãos. Todos, adolescentes, acabou a brincadeira. Acabou, papai e mamãe. Agora é você e ele, ó. Cuidado que vocês estão vendo. Jovens, cuidado. Cuidado com os laços. No trabalho, cuidado com os convites. Cuidado com os relacionamentos, com as brincadeiras. Cuidado. Isso aí pode te jogar no inferno, literalmente. Isso pode me jogar no inferno, literalmente. E o inferno é o quê? A ausência de Deus. É a ausência eternamente de Deus. Isso é o inferno. É a ausência de Deus. Nós vemos aqui que o rico vai dizer o quê? Vou voltar para o texto. O rico vai dizer aqui, ó: reclamando disso, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe a água na ponta do dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nessa chama. Irmãos, eu fico pensando, o que um dedo molhado vai refrescar? Isso aqui mostra o grau de terribilidade desse lugar aqui. E mostra também a situação que esse homem está, é tão oprimida, tão opressora, que ele está pedindo que molhe só a ponta do dedo para refrescar. Muitos aí fora dizem que o inferno, não, isso aí é só, o testemunho de Jeová prega, não, eles estão dormindo. Porque a Bíblia, ela tem muitas passagens na Bíblia que ela usa a linguagem de eufemismo, né, para abrandar. Nós também usamos, né, o além. A Bíblia fala do além, né? O além, ou chama de morte. Quando morre alguém, a gente fala, ele partiu, ele está dormindo. Sendo que a palavra correta é ele morreu. E morreu, a Bíblia diz o que? Segue-se o juízo. Acabou. Não tem mais chance. Se eu morrer em desobediência ao que Jesus determinou na sua palavra, o meu caminho vai ser o inferno. E depois eu vou ser jogado no lago de fogo. Depois do juízo final, lá de Apocalipse 21, eu vou ser jogado, irmãos, porque eu não vou ser achado escrito no livro. Eu vou ser jogado aonde Satanás vai estar. Primeiro vai ser o anticristo falso profeta, depois Satanás, depois da grande batalha lá de Gog e Magog, depois do milênio Satanás vai ser jogado, e depois no juízo final, quando a Jerusalém descer, antes dela descer, Jesus vai fazer o grande trono branco. Vocês veem lá, aí vai ser, porque ele vai chamar todo mundo. A Bíblia diz que os mares darão seus mortos, a terra dará os seus mortos, os rios darão seus mortos. Por quê? Todos vão estar presentes. Esse trono branco, esse tribunal de Deus. Para quê? Para receber a condenação. A igreja ela já não vai estar nesse contexto. Os salvos já não estarão. E por que Deus vai, já que todos aqueles ali vão ser condenados, por que Deus está fazendo esse julgamento? Porque Deus é justo. Ele não vai julgar lá, ninguém lá, sem saber porque ele está indo para lá. A pessoa tem que saber porque ela está indo para lá. Então naquele dia o Senhor vai desenrolar, a Bíblia diz, desenrolar os rolos. Isso aí vai ser uma coisa, né, irmãos? A gente não imagina, porque já vai estar no período da eternidade lá com Deus. Vai ser uma coisa, mas Deus vai mostrar tudo que
nós fizemos aqui de errado. E se eu andei em desobediência, eu vou ser jogado lá no lago de fogo, onde está Satanás, o anticristo e o falso profeta. E lá, quando a Bíblia diz que lá é eterno. O que é eterno? Aiônio, que chama no grego, anônimo, é anônimo. Essa palavra significa eterno. O que é eterno? É para sempre. É infinito, não tem fim. Por isso que ele diz que o fogo não se apaga, irmãos, o fogo não vai se apagar. Você imagina o sufoco, a gritaria, e a Bíblia diz que é trevas e ranger de dentes. Os irmãos trabalham aí com fogão, as mulheres, sabe quando queima o dedo ali, é terrível, né? Agora você imagina queimando o seu corpo todo. É uma das mortes mais terríveis que existe, é a morte por queimadura. Só que aí o cara não morre. Lá no inferno não se morre. E diz que o bicho vai ficar te comendo. Que bicho é esse? São vermes. E diz que vai lago de fogo e enxofre. Os irmãos sabem que o enxofre é terrível. Ele é usado na química, o enxofre, né? Até nos alimentos que temos enxofre, o brócolis, o couve. Essas hortaliças, elas têm enxofre, um certo nível de enxofre que faz até bem para o nosso corpo. Só que o enxofre, quando você faz ele em produto químico, ele produz o ácido sulfúrico. Vocês sabem que tem um ácido sulfúrico. Ele limpa a pedra. Ele derrete plástico. E lá diz que o bicho, quando ele lava, o cara vai ser banhado com enxofre. Toma banho de enxofre. Já pensou? Fala, você. O irmão Luciano está fazendo aqui uma menção da consciência. Foi o que nós lemos aqui, o rico, na sepultura, ele está consciente do que está acontecendo. E lá no lago de fogo, você vai ter essa consciência também. Do que você deixou de fazer, de atentar para o chamado. E você vai querer morrer e você não vai morrer. E você vai querer correr e não vai poder correr. A Bíblia diz que lá não morre, não é eterno, o fogo é eterno. Então nós temos que nos cuidarmos, atentarmos para esse detalhe, irmãos, que como existe o céu de glória, onde todos querem ir, né? Até o ímpio quer ir para o céu. Né? Morre o ímpio, o cara mandou, está indo para o céu, né? Quando ele vai no cemitério, está indo para o céu, vira um anjo, vira. Morreu, segue-se o juízo, aí é você e Deus. E você vai ser salvo, não pelas suas obras, vai ser pela graça. Vai ser pela graça, nós vamos ser salvos pela graça, porque se for por obras, todos nós vamos para o inferno. Não sobra um. Não sobra um, é a graça. Mas a graça não foi de graça. Custou o sangue do Filho de Deus. E Ele nos chama para que nós andemos no caminho dEle, obedecendo à vontade dEle, servindo a Ele com alegria, nos envolvendo em orações, em súplicas, em ações de graça. Deus chamou cada um de vocês para trabalhar, para produzir. Porque toda árvore que não der fruto, Ele diz que corta e lança no fogo. Esse fogo aí. É juízo, irmãos. Geralmente quando a Bíblia fala em fogo aqui, é juízo. Nós pentecostais só lembramos de Atos 2. Nós só lembramos de Atos 2. É fogo, né? É fogo. Eu nem quero saber, eu não sou batizado com fogo, não. Eu sou batizado com o Espírito Santo. O fogo é o Senhor, eu falo para os irmãos. O fogo é juízo na Bíblia. É fogo, é juízo. Você pode ver que lá no dia de Pentecostes foram vistos como labaredas. Era uma visão, como não tinha fogo ali queimando a cabeça deles. Foram vistos como línguas. Ali foi uma visão que eles tiveram. Né? Tem crente que quer fogo. Você quer fogo? Eu não quero, não. Sabe o que eu quero? Ser semelhante a Cristo. Que Ele me transforme, que Ele nos transforme, que Ele tenha misericórdia de nós. Que possamos atentar, irmãos, e acordar do sono. Nesses anos que nós estamos vivendo o Evangelho da facilidade. Todos nós temos uma vida boa, temos mais do que merecemos nas nossas casas. Graças a Deus nós gozamos de boa saúde por enquanto. Todos nós temos carro, todos nós temos casa boa,
TV de 70 polegadas, a maioria aí, né? Sofazão declinado. Isso é bom, o Senhor tem nos agraciado com isso. Mas o preço da salvação custou o sangue de Jesus. Nós temos que acordar e desligar dessas coisas terrenas. O sofá fica velho, daqui a 2 anos você quer pôr outro. Mas salvação não, irmãos, ela é para a eternidade. Ela vai te dar salvação e vai te levar para uma eternidade com Deus. Uma eternidade com Deus. Você sabe o que é uma eternidade com Deus? Você está do lado de Jesus Cristo. Você está do lado do seu Senhor, aquele que morreu por você e ele te abraçava. Você imagina essas coisas? Abraão passar do seu lado, Isaac, Jacó, Davi, Elias, você vê os irmãos, os nossos antepassados que morreram em Cristo, você vê eles novamente. Que realidade maravilhosa. Então nós temos que buscar as coisas do reino. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Não vem para a igreja para buscar bênçãos materiais. É claro que o Senhor vai dar, Ele já tem dado para nós em abundância. Você quer mais? Vai estudar, vai trabalhar, vai se formar e vai ralar o coco e você vai conseguir. Agora aqui, venha buscar salvação, venha adorar o Senhor, venha se entregar, se derramar, venha aprender de mim, porque eu sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para as vossas almas. Assim disse o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, e nos ajude a não trilhar esse caminho do inferno, do fogo eterno. Nós vemos, os testemunhos de Jeová diz que aquele fogo é literal, o lago de fogo. Os adventistas dizem que aquele fogo vai ser jogado no lago de fogo, mas depois vai ser aniquilado. É a doutrina do aniquilacionismo. A pessoa vai ser aniquilada. Mas como vai ser aniquilado se Jesus diz que é eterno? Você vê, não bate, irmão. Jesus foi o que mais disse que lá o bicho não morre, o verme não morre, o fogo não se apaga. Foi mais quem falou isso a Jesus. Leia o Sermão da Montanha, capítulo 5 de Mateus, vocês vão ver. Marcos 10 também, vocês vão ver o que Jesus disse a respeito do inferno. É eterno. Como a vida é eterna, a condenação também é eterna. É a hora de nós despertarmos do sono, sair da zona de conforto, largar um pouco as coisas dessa vida. O conforto é bom, eu gosto também. Eu gosto, eu amo o conforto, isso Deus nos deu, mas isso não é o essencial, não pode ser o centro da sua vida. O centro da sua vida tem que ser Jesus Cristo, tem que ser o Mestre. Ele morreu para nos salvar, e Ele está aqui e quer que todos nós sejamos salvos, que nenhum se perca. É o desejo do Senhor. Que Deus abençoe os irmãos no nome de Jesus.